Olá, corretores, parceiros, assessorias, amigos, estamos de novo com De Carona com a Surrai. Hoje, trazendo um assunto importante, olhando para a área comercial, partindo de um princípio muito importante. Qual é o benefício nós podemos levar ao segurado, ao funcionário das empresas, aos grupos, às pessoas que fazem parte de associações? Eu estou falando aqui de um novo conteúdo importante, onde a Surrai tem uma presença impressionante. E aqui eu trago para conversar com vocês sobre esse tema relevante chamado Worksite, ou afinidades, como você preferir. E esta pessoa que está comigo aqui é um amigo meu, é uma pessoa que tem uma experiência de mercado, uma pessoa que eu confio muito, é meu parceiro do dia a dia e é a pessoa que faz a diferença na área comercial, trazendo os corretores para poder entender como trabalhar com a Surrai e como explorar melhor o nosso mercado. Eu estou falando aqui do Johnny Maurício, meu grande amigo, que se eu falar teu nome inteiro vai ser uma loucura, né? Nós vamos gastar meia hora do podcast falando, Johnny. Bem-vindo. Vai mudar o conceito do nosso podcast de ser rápido, né? Então é melhor você não falar o nome mesmo. Johnny, é muito legal estar com você aqui, é uma experiência boa, a gente no dia a dia está sempre junto, trabalhando, conversando e contando as coisas. E você veio trabalhar com a gente em 2022, quando eu te convidei para você sair da HDI e vir para cá. E eu lembro bem que você chegou, a gente falou muito sobre transfusão de sangue, falou muito sobre como é que a gente faz para olhar para a Surrai. Fala um pouco da tua chegada para nós. Bom, muito legal. Grilo, obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar aqui, corretores, parceiros, assessorias. Muito legal poder vir aqui falar em nome da área comercial. E realmente foi isso. A transfusão ela foi rápida. Ela foi intensa, mas foi rápida. Mas valeu a pena, né? E valeu muito a pena, né? Então, eu me conectei muito rápido com a Surrai, né? Então, deu liga muito rápido, porque uma coisa que me incomodava muito nas outras seguradoras era ter que falar não. Então, a gente tinha que falar mais não para o corretor, a gente tinha que criar uma extrema habilidade de dizer o não. Na Surrai, a gente diz sim para tudo. Então, era algo que eu sempre buscava. Então, a conexão foi muito rápida. Aliado a isso, né, o ambiente que a gente tem na empresa e a oportunidade que a empresa nos dá de crescer e o caminho longo que a gente tem ainda pela frente, poxa, então isso é um combo maravilhoso. E, Johnny, eu lembro que nós dois trouxemos uma visão para a Surrai, quando a gente chegou em 2021, 2022, que tinha uma perspectiva de um negócio interessante que a gente poderia conectar a Surrai, exatamente o que você acabou de trazer, de olhar que a gente dá sim para você, né? Sim para aceitação, nosso maior ativo, que é a aceitação de negócio, e nós olhamos para uma coisa chamada Worksite. Eu lembro que nós dois olhamos, cara, tem uma oportunidade gigante aqui. Primeiro, para ajudar os nossos corretores, o que é Worksite, Johnny? Bom, vamos lá, então. Worksite é uma condição especial para um grupo. No caso da Surrai, é uma condição especial na contratação do seguro de automóvel. O que é esse grupo? Pode ser uma empresa, pode ser uma associação, pode ser um sindicato, e não é só para as pessoas filiadas a esse grupo. No caso de uma empresa, os colaboradores. Ele é extensivo aos seus familiares também. Quer dizer que você está dizendo para mim, então, Johnny, que para você, corretor que está nos ouvindo agora, o Johnny está trazendo uma visão aqui de amplitude do Worksite, mas pensando no seguinte, que benefícios a empresa pode levar para os seus funcionários, conectando na gente através do seguro. É isso. E você está falando que eu posso levar ainda para as pessoas que são familiares de que grau? Quem são esses familiares que podem ter direito ao acesso ao Worksite? Boa. Vou te dar um exemplo clássico. Nós, na Surrai, nós temos Worksite. Então, os colaboradores da Surrai, eles têm, todos nós temos condições especiais na contratação de seguro do automóvel. Perfeito. Meus 3 irmãos têm o seguro na Surrai, com essa condição especial. Então, é válido para quem? É válido para parentes de primeiro grau, pais, filhos, cônjuges e até para irmãos. Então, é válido para toda essa cadeia de familiares. Legal. E para o corretor ajudar a interpretar melhor como ele pode tocar esse mercado, qual é a diferença do Worksite e Affinity? Legal. No conceito base, assim, para ele poder mostrar. O conceito ele é muito parecido. O que vai diferenciar o Worksite do Affinity é o grupo, é a relação que o grupo tem e as condições. O Worksite ele está mais voltado para uma empresa, então você tem um vínculo de CLT, você tem um vínculo trabalhista, uma associação que você tem o vínculo do associado, o sindicato que tem o vínculo do sindicalizado. O Affinity ele é um pouco mais aberto. Então, por exemplo, pode ser uma loja, pode ser uma plataforma, você está consumindo algum outro produto dessa plataforma e tem uma oferta ali diferenciada para aquele consumidor, vamos colocar assim, ou para aquela pessoa que faz parte daquela relação. Então, se você pudesse categorizar para o corretor de seguros que está nos ouvindo, Johnny, a gente pode abrir o Worksite para que perfis de pessoas jurídicas? Empresa? Isso. São empresas
acima de 200 funcionários. Perfeito. Poxa, o corretor não tem 200 funcionários. Traz para a gente conversar. Tá. Né? A gente sempre vai olhar e vai ver a oportunidade que temos ali. Tá. Pode ser associações, Tá. pode ser sindicatos. Perfeito. Então, esses 3 perfis hoje, nós já temos disponível para poder montar uma condição diferenciada. E o que vai mudar entre um e o outro é a condição. Para alguns grupos o desconto pode ser um pouco maior, para outros grupos o desconto pode ser um pouco menor. Perfeito. Se eu tivesse que colocar para ajudar o corretor a entender o modelo, Johnny, qual é o benefício para a empresa? Bom, legal. Então, assim, hoje, para o RH, né, Grilo, uma das coisas mais difíceis que o RH tem é conseguir benefícios para os seus colaboradores. E muitas vezes, para conseguir esses benefícios, requer ali um investimento, requer ali o RH ter que fazer algum aporte de capital para poder contratar um benefício para o seu colaborador. Perfeito. No caso do Worksite, é custo zero. Basta ele fazer a divulgação, basta ele ter uma parceria com o corretor, evidentemente, conectar a Surrai e ele consegue abrir essa condição de forma gratuita ali para todos os colaboradores. É melhorar a vida, a qualidade de vida do colaborador. Esse é um grande ponto para todos os profissionais de RH. Eu fico pensando no que você está falando aqui, Johnny, porque se você olhar para o RH, um funcionário que tem uma moto roubada ou uma perda total de uma moto, acaba indo para o RH essa discussão, né? De alguma forma vai para ele. Poxa, pensa, o colaborador, o meio de locomoção dele, ele perdeu aquele meio de locomoção. Isso pode implicar em faltas, Ausência. pode implicar em atrasos, enfim, até mesmo a qualidade de vida desse colaborador. Perfeito. Então, ele tendo uma proteção, você não está só agregando um benefício, mas você está melhorando a qualidade de vida do colaborador também. Para o corretor, qual é a vantagem de abrir um worksite? O corretor hoje, né? Se a gente fizer... Hoje temos 40 mil corretores ativos, vamos colocar a Surrai. Na Surrai, Na né? Surrai. A gente tem mais corretores no mercado. Se a gente pegar os corretores que têm no mínimo 5 anos de operação, todos esses corretores, eles têm minimamente uma empresa na carteira, ou conhece alguém de alguma empresa, ou tem relacionamento com alguém do RH, ou ele tem contato com alguém de uma associação, alguém importante dentro de uma associação que pode conectar. Que ele pode ter na carteira alguém de saúde que ele está fazendo a carteira, ou algo de vida. É isso que você está trazendo. Já está na carteira dele lá a operação. Já está na carteira. Alguma oferta que ele faz. Ou de repente ele tentou entrar numa negociação de saúde com a RH, não ganhou essa conta, ele pode voltar com a empresa e fazer uma oferta de um benefício onde a empresa não vai ter que pagar para entrar. Ele vai agregar um serviço, um diferencial que a empresa não teve Perfeito. ali quando ela estava simplesmente contratando o saúde, vamos colocar. Mas qual é o grande diferencial para o corretor? Hoje a gente fala muito em lead, captação de lead no mercado. Boa. Poxa, quando você conecta uma empresa de 500 colaboradores, mais seus familiares, vamos fazer vezes... 2, 3? 3, vamos fazer vezes 3. 3. Poxa, você tem 1.500 leads ali que basta ter a abertura do RH... Que você não vai comprar, não vai pagar, não vai ter que investir, não vai ter que fazer nada. E você está levando um benefício. Ainda, olha só. Então, assim, o RH ou o setor de facilities, de compras, enfim, quem estiver com a alçada dessa negociação vai entender como agregar valor e pode abrir para o corretor portas para outros negócios. Então, ele está ali com um custo de aquisição do cliente baixo. Claro que ele vai ter que fazer um investimento ali de divulgação, ele vai ter que botar uma energia ali, mas ele vai para um caminho onde ele reduz muito o custo de aquisição do cliente dele. Perfeito, ele vai trazer uma possibilidade de novos negócios. E para o segurado? Bom, qual é a vantagem dele estar no worksite, dentro de uma empresa ou de um grupo, ou de uma associação que você trouxe? Legal. Bom, para o segurado, ele tem um desconto diferenciado, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, você hoje, né, um colaborador dentro de uma empresa, ele olha muito a comunicação interna da empresa. Então, né, a gente vê lá na Surrai, a gente pega os elevadores, quase toda semana, né, a Thalita, nossa diretora de RH, bota lá, agora temos desconto com a academia, agora temos parceria com a academia. Na nossa plataforma interna aparece também lá. Na nossa plataforma interna, que é o Surrai Mais. Enfim, quando você está dentro de um grupo, a comunicação ela é muito mais intensa. Então, ele vai ter acesso. Primeiro ponto, para o segurado, ele vai ter acesso a uma contratação de seguro. E no caso da Surrai,
ele com certeza vai ter essa Perfeito. aceitação, porque a gente trabalha com aceitação. E, além disso, o desconto diferenciado e, além disso, proporcionar o desconto aos seus familiares também. Que legal. Olhando nessa linha, então, vamos para uma evolução dessa conversa. Eu gostaria que você trouxesse para mim e ajudar os corretores que estão nos ouvindo, Johnny, sobre quais são as regras para abrir um worksite. O que a gente precisa ter, o que o corretor tem que olhar para poder dizer assim, cara, aqui eu tenho um worksite, como é que eu faço? Qual é a regra? É muito simples, Grilo. Basta ele ter o aval da empresa. Tá. A gente tem um formulário que ele é muito simples, ali onde ele coloca a quantidade de colaboradores. Tem o mínimo que você falou, né? Tem o mínimo de 200 colaboradores ou 200 Tem associados. que ser a única empresa ou pode ser um conglomerado com várias empresas? Pode ser um conglomerado com várias empresas. Essas empresas são relacionadas. Então, Tá. nós temos, por exemplo, alguns worksites que é uma holding com 10 empresas. Perfeito. Ou 10 filiais. Ok. Elas são relacionadas e a gente faz a condição no nome do grupo ou no nome da holding. Então, basta ele ter o aval da empresa, preencher ali um formulário muito simples. Um e a formulário gente... para a empresa autorizar ele ter acesso à venda, é isso? Exatamente. Ele precisa É uma ter formalização. Ele precisa ter o aval da empresa. Tá. O próprio corretor, que é o representante do segurado perante a seguradora, Perfeito. ele manda para a gente esse formulário e a gente cria uma condição no sistema. E aí o processo é muito simples de cotação. Ele tem uma marcação lá que ele indica que essa cotação, esse cliente vem desse grupo de worksite. Perfeito. E para a gente, como é que ele faz com a gente? Ele preencheu esse formulário com a empresa, assinou lá com a empresa o Certo. processo, e aí por onde ele chega na Surrai para poder abrir o worksite? Então, através do time comercial, seja com o seu executivo de contas, ou com a sua assessoria, Tá. ou do seu canal de atendimento. Ele assistiu esse programa aqui, o corretor assistiu o programa, foi impactado. Procura a área comercial. Isso é o primeiro passo. Perfeito. Segundo passo, negociou, teve o aval da empresa, entendeu o produto, basta formalizar para o executivo de contas ou para a assessoria e a condição vai ser aberta no sistema. É muito simples, Guilherme, é muito simples. Companhia do Sim é a companhia do Simples também, então é muito fácil a contratação. A gente, né, que está no mercado há algum tempo, a gente sabe que algumas contratações são burocráticas, tem que ter aval da empresa, a empresa tem que formalizar um documento. Não, essa condição basta o corretor nos formalizar que a gente cria internamente. E você falou uma coisa importante, né? Que o segurado, no final, ele tem uma vantagem no desconto para ele e para os familiares. Tem diferença de desconto entre os perfis de empresa e de associações, não? Sim. Vamos pensar Como é que funciona esse racional? Legal, para legal. que o corretor saiba como tocar isso. Vou pegar a fala aqui do Martinez, nosso mestre e diretor de produtos. Quando se tem um vínculo CLT, ali você tem o risco de fraude, ele diminui muito. Além disso, você está com um grupo em comum. Então, o desconto ele é composto pela mitigação do risco de fraude, que é quase zero dentro de uma empresa, e também por conta do grupo, da avaliação do grupo. Então, uma empresa hoje, acima de 200 colaboradores, CLT, ela tem o desconto mais agressivo que nós praticamos. Depois vem as associações, e aí é feita uma análise, ali também existe um desconto bem interessante, e os sindicatos. Então, de acordo com o perfil do grupo, o desconto pode ser maior ou menor. Mas olha que interessante, né? Nós temos casos, por exemplo, de associações que começaram com um desconto um pouco menor. Nossa área de produtos ela sempre faz uma avaliação. Volume de cotações, resultado, sinistralidade, e esse desconto pode ir aumentando ao longo do tempo. Quanto maior o volume de cotações, maior a chance de aumentar o desconto para esse grupo. Então, quer dizer que a gente vai... Não é que você abre um worksite e ele fica estanque. Nosso time de produto fica monitorando esse desempenho do worksite e à medida que vai aumentando a cotação ou mais conversões, a gente vai aumentando o desconto porque traz bom resultado para a operação, para o corretor e no final do dia para a empresa, porque vai ter mais gente protegida, né? Exatamente. E também o próprio corretor ele tem um desconto comercial que ele pode praticar na ponta. Então, lembrando que o desconto ele é na tarifa. Opa, né? Parou tudo, gente. Presta Desconto atenção é na no que a gente tarifa. tá falando agora. Não estamos falando do desconto no final do processo, é isso desconto aí. tarifário. Isso significa, Johnny, que com desconto tarifário ele melhora o efeito final quando você coloca a comissão e faz o processo. Exatamente. Então, pensa o seguinte, você faz uma cotação sem um grupo de worksite selecionado. Esse seguro vai dar R$1.000. Tá. Se ele informa ali o worksite, digamos que a condição seja de 10%, ele vai para R$900. Tá. Além disso, ainda tem um desconto comercial, que os corretores têm ali na ponta, de acordo com a sua tratativa do seu canal de atendimento. E entrando um pouco na visão do corretor, Johnny, como é que ele separa os negócios do dia a dia do worksite na hora de fazer o cálculo? Tem alguma
alguma forma que ele tem que entrar no nosso cotador que muda isso? Como é que ele marca que é uma empresa do Worksite para poder fazer uma cotação? E como é que é o dia a dia dele? Sim. Fala para eles um pouquinho de como é que é essa diferença. Bacana. Através do nosso cotador hoje, os corretores, eles, provavelmente até os corretores que não têm essa condição de Worksite com a gente, eles já devem ter visualizado. Nós temos um campo lá, Worksite. Se você tem um ou mais Worksites abertos, basta selecionar a opção e colocar ali que o Worksite faz parte daquele grupo. Então, por exemplo, Surrai, eu estou lá cotando seguro, no meu cotador, normalmente eu tenho uma condição aberta com a Surrai. No campo Worksite, vou lá, eu clico, aperto um botão a mais, coloco o que é da Surrai e faço a cotação. Então, na hora que ele começa a cotação, ele tem que marcar que é o Worksite daquela cotação. Exatamente. Quando não for do Worksite, ele vai o cotador e cota cotação normal. Conta o dia a dia dele, é isso. E uma dica também, Grilo, Boa, vamos lá. Para os Worksites, para os multicálculos, como o Quiver, até na função do multicálculo tem a opção do Worksite vir selecionado na hora da cotação. Né? Ou seja, corretor, quando você vai fazer um negócio dentro de um Worksite, é importante que você sempre lembre de clicar no ponto onde o Johnny está colocando. Clica no Worksite e começa uma cotação a partir daí, porque daí você aplica o desconto para aquele perfil daquele cliente que está trazendo a opção. Legal. A gente tem material para poder dar suporte ao corretor, porque você está falando o seguinte, cara, tenho lá na minha base 10 empresas com mais de 200 funcionários. Eu vou lá, falo com o RH, peguei a assinatura que você falou que eu preciso ter a formalização, mandei para a equipe comercial, formalizou o processo, né? Estamos com o Worksite aberto. Perfeito. Aí como é que eu toco a empresa agora? Você falou que é um lead barato porque está na frente dele. O que você tem de suporte para isso? Bom ponto. Que ferramentas a gente vai usar, Johnny? Isso aí. Traz a tua experiência para nós aí. Acho que, antes de falar das ferramentas, eu acho importante, né, falar com o corretor que abrir o Worksite é relativamente simples. Por quê? Você está levando uma solução gratuita para a empresa. Não tem por que a empresa não te dar essa condição ou não melhorar a vida do colaborador. O RH vai adorar, né? Vai adorar, é golaço com o RH. Mas, se a corretora não tiver uma abertura junto com o RH da empresa para fazer a divulgação e um trabalho inicial de abertura desses clientes para viralizar, para que caia na boca, né? O jeito que a gente fala, caia na boca da galera ali, dos funcionários, que eles têm essa condição, e um começa a indicar para o outro, e ele começa a tocar ali toda a rede de colaboradores, não vai virar, gente. Então, realmente precisa fazer aquele trabalho inicial para a coisa andar e viralizar dentro da empresa, positivamente falando. Bom, e aí a Surrai, ela tem materiais, a gente tem inúmeros materiais para isso. Então, a gente tem desde peças prontas de marketing, onde ele pode fazer a divulgação, tanto voltada para comunicação com o RH, como voltada para comunicação com os colaboradores, em nome da corretora. Isso é um material. Aparece a Surrai, a corretora nesse material? Aparece a Surrai, a corretora. E aí tem uma foto com uma mensagem... Exato. Nós temos dois conteúdos. Um para o RH, para provocar, para ele poder prospectar o lead da figura da empresa, vamos dizer assim, e depois ele tem uma vez que ele teve a entrada e abriu o Worksite, ele pode fazer uma divulgação para os colaboradores. A gente tem dois tipos de materiais, e os dois materiais ele consegue colocar ali o logo da corretora, fazer um impacto, fazer um call to action para chamar para cotação, enfim. Então, a gente tem esses dois materiais. Perfeito. E também tem o material para ele fazer uma apresentação para a empresa. Então, foi lá, provocou, me interessa isso. Marcou uma reunião com a empresa, ele pode levar o material. Se quiser o apoio da nossa área comercial, quiser nosso apoio para a gente ir junto, vai ser um prazer. E aí a gente tem o material para ele fazer a apresentação para a empresa depois. E uma vez implantado, tem os materiais para apoiá-lo no dia a dia da divulgação e contratação do seguro. E, Johnny, uma coisa importante nesses materiais, quando você fala que a gente tem todo esse suporte para o corretor para pôr a marca dele junto com o da empresa e da nossa seguradora, da Surrai, você está falando que ele pode chegar de forma digital nesse funcionário, que às vezes a empresa pode ter várias plantas no Brasil, Sim. pode estar distribuída, eu não tenho contato físico, às vezes, do corretor, ele não pode estar no refeitório, porque a empresa não tem muitas vezes, né? Hoje em dia mudou muito pós-pandemia esse modelo. Como é que eu chego neste cara para que ele faça a cotação, inicie a cotação e o corretor possa fazer gerenciamento disso? Fala um pouco disso, que eu sei que você conhece muito desse assunto. Bom, vamos lá. Hoje, corretores, nós temos o Surrai Link, né? A gente tem rodado o Brasil aí, né, Grilo? E provocado os corretores, a gente percebe que muitos corretores ainda não conhecem o nosso Surrai Link. O que é o Surrai Link? Faz parênteses aqui para ele explicar. Surrai Link, ele é um recurso disponível dentro do nosso cotador, onde o corretor ele cria um link... Com autonomia própria, sozinho ele faz? Autonomia ilimitado.
ilimitado. Ele gera ali um link ou um QR Code que vai ser um captador de leads dele. Perfeito. O link, ele pode botar uma arte com link e ele dispara. Perfeito. Na rede social dele, ele dispara na intranet da empresa. Na intranet da empresa, que é onde a gente vai conectar aqui. Tá. E o QR Code, ele é uma provocação impressa, né? Então, ele pode colocar esse QR Code num banner, ele pode colocar esse QR Code num totem, numa camiseta, enfim, onde ele entender. A gente já teve situações de empresas que o corretor imprimiu o QR Code até no bandejão, a gente para um chão de fábrica. Perfeito. O pessoal vai almoçar, tem aqui, os benefícios sempre são divulgados ali, porque em fábrica, muitas vezes, eles não estão com celular, enfim. Então, eu lembro de um que a gente fez que era um tag de espelho, lembra? Que pendurava, que tinha o QR Code de cotação. Também. É isso, né? Também. O QR Code, se você pegar o QR Code e o link, é ilimitado a abrangência. O link, ele é uma abrangência digital. Então, os recursos aqui são infinitos para ele poder provocar. E o QR Code é uma abrangência física. Então, você está dizendo que eu tenho um QR Code e eu tenho um link de Surrai Link. Perfeito. Que ele pode abrir por empresa, por worksite. Perfeito. Por planta da empresa, se ele quiser saber onde está vindo. Perfeito. E aí, o que acontece? O cliente recebeu lá o link, ele clicou. Ele preenche o que para poder começar essa cotação e como é que ela evolui? Acho que é legal, corretor, você olhar para isso, porque o Johnny vai trazer aqui na nossa conversa essa experiência de como você toca e como você consegue trazer esse cliente como um bom negócio. Vai lá, Johnny, conta aí como é que é. Então, vamos lá. Uma vez aberto ali o Surrai Link, então, seja pelo link ou pelo QR Code, o corretor, você, corretor, vai ter recursos para disponibilizar essa provocação, vamos chamar assim, onde você quiser. Então, se você tem um worksite aberto dentro da Surrai, é natural que esse link, esse QR Code vai ser direcionado para a empresa. Aí, poxa, Grilo, poxa, Johnny, e o desconto? E a condição diferenciada? Aí eu vou dar uma dica aqui fundamental. Quando se abre esse link, esse QR Code, tem um campo lá que chama parceiro de negócio. O worksite que está aberto, o corretor vai relacionar o parceiro de negócio. Então, quem tocar nesse link, nesse clique, e aí ele vai ser um ambiente interno de divulgação, RH, ou as associações, sites, associações, enfim, ele já vai receber a cotação através do desconto diferenciado. E aí vamos voltar para a jornada. Gerou o link, gerou o QR Code, perfeito, apontou a câmera do celular ou clicou no link, ele vai para uma jornada de preencher um formulário de cotação que já vai abastecer o nosso cotador. Perfeito. Do corretor, né? Do corretor. Então, todos os dados do cliente lá gera uma cotação e devolve o preço. Aí o corretor para falar, não quero apresentar o preço. Ele monta ali, ele deixa uma jornada somente para captar os dados. Ele quer deixar o preço e ele pergunta, mas tem muito abandono do cliente. Não tem problema. Cada link que ele gera, ele consegue fazer um relatório e ver quem abandonou. Abandonou, minimamente, ele vai ter o telefone e o nome dessa pessoa para poder fazer uma abordagem. É um captador de leads, Grilo. Perfeito. Gratuito. Então, pensa que, poxa, cara, eu vou gastar dinheiro com a internet, que é um mercado sensacional, a gente sabe, mas muitas vezes os corretores não têm esse recurso para poder investir. O worksite, ele permite uma abrangência muito forte de leads com um custo muito baixo. Perfeito. Praticamente zero. Tá. E a gente ainda tem os recursos digitais ou físicos para que ele possa captar os leads desses clientes. Então, isso está tudo no sistema dele. Que legal. Então, tem uma autonomia do corretor em geral, o link, o QR Code, no Surrai Link. Ele consegue fazer gestão se o cliente abandona o carrinho na hora de fazer a cotação. E ele consegue identificar a origem de onde está vindo cada uma dessas cotações. É isso. Eu estou muito feliz esses dias porque eu sigo a maioria dos corretores... eu acompanho a maioria dos corretores que eu atendo, até os corretores que eu não atendo, eu sigo os corretores hoje nas redes sociais. E é muito comum a gente já ver os corretores montando peças e artes com as dicas que nós demos. Aí, quando eu clico na jornada, eu vi que ele colocou o nosso Surrai Link. Então, poxa, a gente já vê que o trabalho de divulgação está começando a avançar e esse recurso é gratuito e ilimitado para o corretor. Perfeito. Agora, Johnny, vamos lá. Nós estamos tocando aqui o mercado aberto de corretores, como você falou, nós temos aí hoje 43 mil corretores cadastrados na Surrai, com uma operação muito próxima da gente. E se por acaso esse corretor que está nos ouvindo agora, ele já tem um worksite aberto com uma seguradora do mercado. Vamos lá, ele já tem uma relação com a empresa, ele abriu um worksite de automóvel,
com as seguradoras tradicionais do mercado tradicional. Perfeito. Como é que a gente entra nesse mercado? Dá para entrar? O que eu faço aqui? Dá e Aonde que tem oportunidade, Johnny? Agora você vai fazer show. Tem muita oportunidade. Vamos pensar aqui no famoso 70-30. Que é o desafio do mercado. Que é o desafio do mercado. Então, hoje, 30% dos segurados, 30% da frota brasileira tem algum tipo de seguro, certo? E 70% tem um mar aí aberto para a gente poder explorar. Quando você vai para uma empresa, uma associação, você acha que a realidade muda, Grilo? Não muda. Acho que não. Muda. Acho que não. Então vamos lá, vamos fazer um paralelo. A gente pega uma empresa de 1.000 colaboradores. Digamos que 400 tenha automóvel. Vamos colocar assim. Desses 400, 30% vai ter seguro, 70% não vai ter seguro. Então, quando você chega com a Surrai e já existe uma condição de outra seguradora, você não vem para concorrer com aqueles clientes que já entraram nas seguradoras. Você vem para tocar a base da pirâmide. Olha que importante que o Johnny está trazendo, gente. Se você já tem um contrato do Worksite feito com uma empresa do mercado, o Johnny está fazendo o seguinte: você plugou Surrai, você traz para uma operação que não está na cotação do atual Worksite de hoje. Johnny, isso é muito legal, porque você abre um leque que às vezes o corretor está com o Worksite super feliz, rodando supervisão para cima, vamos dizer que está nos 30% que você está trazendo, mas tem uma base de funcionários na indústria, no comércio, no serviço, que não vai ter seguro. Exato. E qual é a vantagem disso? A hora que você bate lá no... Vou entrar com a Surrai agora, que perfil de cliente que vem? A gente atende todo e qualquer cliente que queira fazer uma contratação de seguro. Boa parte desses clientes nem imaginava que tinha oferta de seguro para ele. E uma coisa interessante, conectando a Surrai, a maior parte são segurados, são clientes, né, que não têm a pólice de seguro contratada. Deus, você está falando que não tem pipeline de cotação, não tem vigência, não tem nada? Ele não vai... Imagina assim, você... Pô, tá bom, hein, Johnny? Você é da época do agendão? Sou. Você é da época do agendão? Lista. Papel ainda, depois veio Excel, lembra? Fiz muito agendão. Quando que tá seu seguro? Vence em março de 2026, anotava. Tem que esperar até março. Esperava até março de 2026. Eu fiz muito agendão. Comecei vendendo seguro de automóvel por telefone. Cara, não tem agendão aqui. Ele vai chegar lá, o cara tem a moto, tem o carro. Mas ele não quer contratar. Tá bom. E a esposa? E o marido? Hoje, se você pegar a base da pirâmide... é muito comum os maridos ou as esposas dos colaboradores da base de pirâmide trabalharem como motores de aplicativo. Que é uma fonte de renda nova, o que a gente tem chamado de uberização do mercado. Uberização trabalho, do mercado. Né? As pessoas estão estendendo a sua jornada para captar dinheiro. E muitas vezes esse cara está sem seguro. Né? Exatamente. A gente aceita? A gente aceita. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar o exemplo dos meus 3 irmãos. Vamos lá. É um Worksite. Meus 3 irmãos. Um contratou o Fusca de coleção, e eu sei que seu irmão também contratou. Fusquinha de coleção. Meu irmão também tem o Fusca de coleção. Fusca de coleção. Contratou. Com desconto. Com desconto. Ficou quase de graça o seguro dele. Meu outro irmão, ele é militar aposentado e trabalha de Uber. Ele contratou o seguro, a Surrai é a melhor opção, com descontaço. E minha outra irmã... Já contratou com compreensivo ou não? Não. Já tem um tempo. Vamos endossar essa pólice. Precisa endossar a pólice, cara, bem lembrado. Johnny, olha só. Bem lembrado. De Ferreira, espeto de pau. Bem lembrado. Temos que fazer oferta para ele agora. Cara, bem lembrado. Acabando nossa conversa que o Johnny vai fechar o compreensivo do irmão. É verdade. Aí o Rogério da Climaseg, ó. Já chama meu irmão aí, se estiver assistindo o podcast. Muito ele que faz o seguro dele. E minha outra irmã... Ela trabalhou com seguro há muito tempo. Inclusive, ela que me colocou no mercado de seguros. Ela simplesmente falou, eu vou fazer roubo e furto, perda total e colisão. E agora, claro, ela vai fazer o endosso. Então, você vê que são 3 perfis. Eu não estou falando nem eu, colaborador da Surrai. Eu estou falando de 3 perfis de vínculo de irmãos, com 3 perfis totalmente diferentes. Então, você tem um perfil de carro de coleção, você tem um perfil de motorista por aplicativo e você tem um perfil da pessoa que talvez não entenda que usa o carro tanto com a necessidade e está preocupado com furto e roubo. Perda parcial, tranquilo, as franquias estão altas, enfim. Né? É claro que agora a gente tem a compreensiva, muda um pouco o contexto, aumenta nosso leque de opções, né, para atender os clientes, mas o Worksite hoje
ele é uma ferramenta para conectar não só os colaboradores, mas toda a cadeia daqueles vínculos de familiares que nós colocamos. Então, a gente está falando aqui que 70% das empresas não têm seguro dos funcionários porque estão nessa pirâmide deslocada do mercado segurador, que a gente toca muito, né? A gente tem feito palestras sobre isso no Brasil todo. E com a vantagem ainda que quando o cara entra no worksite, o corretor abre um worksite, é cotar e fechar, porque não tem que esperar o agendão como você. Não precisa lembrar do agendão. Faz tempo aí, Johnny. Agendão. Não parece, mas tem um tempinho de mercado. Agora, você trouxe um exemplo do worksite dos teus irmãos, né? É legal que você traga também para nós, pela experiência que você tem, Johnny, você está todo dia falando com o corretor, desafiando e buscando expansão do mercado, fazendo democratização com a Surrai, que você sempre faz muito bem e tem sempre uma fala muito positiva nisso. Me dá um foco de cotação que a gente pode ter para o corretor, no seguinte sentido. O que o corretor tem que ter do lado dele, Johnny? Tá. Assim, a preocupação que eu estou querendo trazer para você, colocar e explicar com a tua experiência, eu vou abrir o worksite e vai acontecer sozinho. Não. Eu tenho que ter algumas coisas que você fala muito bem no teu speech, do que o corretor precisa ter do lado dele. Agora eu estou saindo da visão do segurado, saindo da visão da empresa, que a gente já explorou bastante, e eu estou olhando para o corretor. Eu, corretor, o que eu tenho que fazer para poder explorar bem esse mercado? Que cuidados eu tenho que ter, Johnny? Traz aí as tuas dicas para esse mercado. Então, né, nós temos muitos worksites abertos. Acho que já passamos mais de 100 worksites abertos, as condições diferenciadas. E a gente percebe claramente que alguns worksites não tracionam porque não teve ali aquela intensidade da divulgação no começo da operação. Perfeito. Pode ser por vários motivos. Pode ser porque o corretor não conseguiu dar o devido foco, pode ser que a empresa, de repente, não deu a devida abertura, mas o grande lance, Grilo, é que essa abertura ela seja intensa. O processo de divulgação ele tem que viralizar dentro da empresa. Então, e a gente tem as ferramentas e os recursos e todo o apoio para isso. A gente citou desde o caso de pendurar uma tag nas motos, estacionamento dos colaboradores, como um link dentro do intranet, ou seja, a gente tem desde o mais físico ao digital, a gente tem do mais simples para o mais sofisticado recurso para poder tocar a empresa. Então, a gente tem isso disponível para o corretor. Então, é importante que ele coloque essa informação e faça pegar a coisa ali dentro da empresa. Tá. Se ele já tem um worksite aberto, isso já é costume dos colaboradores buscarem essas condições, fica mais fácil. Porque você vai ampliar a divulgação falando, poxa, agora temos um novo parceiro. Você cansou de cotar o seguro aqui não ter aceitação, colaborador da empresa X. Agora você tem a Surrai, que vai te aceitar. Então, você pode conectar, fazer uma abertura intensa e os worksites já estão abertos com outras companhias, ele vai complementar. Perfeito. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, né? Boa. Tua experiência. Quero explorar a tua experiência. Me conta algum case de sucesso que a gente tem na nossa operação, na tua mão, por exemplo, no mundo de concessionários. Legal. Tem algum case que você pode trazer? Tenho vários. Interessante, né? Como é que você chegou nisso e que consequência teve? Acho que é legal você trazer essa interessante, porque hoje nós temos muitas corretoras que têm balcão de concessionárias. Perfeito. Seja a corretora cativa, ou seja uma corretora que tem a parceria para poder explorar o balcão. Perfeito. E a gente está falando desde redes pequenas, com 100, 200 colaboradores, a gente tem redes de concessionários com 4.000, 5.000 funcionários. Perfeito. Quando a gente começou a se conectar com os corretores de concessionários que atendiam ou eram cativo dos grupos, nós levamos essa solução que é do worksite. Poxa, por que não? Você está dentro... Pensa o seguinte, o corretor cativo ele já está inserido ali dentro. É muito mais fácil a divulgação para todos os colaboradores da rede de concessionários. É o business dele, né? Poxa, Johnny, mas espera aí, cara, eu tenho o grupo X, eu tenho o grupo A, eu tenho o grupo B. Não tem problema, são todas concessionárias. A gente faz aquela cadeia que eu te falei, a gente cria uma condição para o grupo, não importa que tenha 30, 40 lojas, o grupo vai ter a condição. Para os funcionários da concessionária. Para os funcionários. Aí nós estamos falando de vendedores de carro, nós estamos falando dos profissionais da área de reparos, os consultores, a área administrativa, enfim. E aí, Grilo, viralizou de um jeito, por quê? Aí vai o ponto que eu comentei. Se você tem uma corretora de seguros atuante, e no caso a corretora de seguros da concessionária, ela é atuante, ela está lá, ela está no balcão. E a divulgação ela pegou corpo muito rápido e que gerou um engajamento para esses profissionais de concessionária
fora do esperado. Virou degustação também, né? Porque o cara Virou. acaba comprando nosso produto e ele acaba sendo um promotor do nosso produto. Teve situações até assim, o vendedor ele fechou seguro na Surrai, ficou feliz, fez para a esposa, fez para a família, enfim. E o vendedor, sabe como que é vendedor, né? Faz seguro, fica feliz, divulga para outro, enfim. E aí, quando ele estava vendendo um carro, né, ele estava vendendo um carro de R$800 mil, por exemplo. Vai lá e faz com a Surrai. Vai lá e faz com a Surrai. Por quê? Ele não tem o conhecimento do nosso produto, né, na íntegra, né? E aí a gente ouviu de vendedores aí já da área de seguros da corretora: poxa, Johnny, você não está ajudando só a vender mais Surrai aqui dentro, você está ajudando a vender até outras companhias, porque o cara vende o carro que de repente não é o teu core principal, um carro muito caro, um carro de luxo, enfim, e ele indica a Surrai porque ele comprou, está feliz da vida, mas está trazendo o cliente mais para mim. Então, o efeito Surrai dentro das concessionárias, ela tem acelerado o engajamento de todos os colaboradores da rede com a corretora, que muitas vezes o cara prefere vender lá dentro da concessionária, ganhar mais no financiamento, ganhar mais nos acessórios, ganhar mais em outros recursos. E aí a corretora ficava sendo ali a última indicação. Ou ele ficava com medo de indicar, falava, ninguém vai aceitar o seguro. Perfeito. É muito comum o vendedor, você ouvir de vendedores de concessionária falar assim: não vou indicar, o seguro do cara ficar muito caro, eu não aceitar, eu tô ferrado, eu perco a venda. Cara, não vai acontecer isso com a Surrai. Não vai. Pelo contrário, tem aumentado. Nós aceitamos com preço, né, Johnny? E a gente tem vários cases. A gente tem vários cases de colaboradores, tem rede de concessionárias que a gente já chegou a fechar 60, 70 apólices num mês só da cadeia de colaboradores. Viralizou. E indo de um lado para o outro agora, saindo da concessionária e indo para a associação. Tem algum exemplo que você pode dar de associação? Que eu estou preocupado que você, corretor, enxergue oportunidades na tua carteira. Vamos lá. Sim, hoje um dos nossos maiores worksites com a companhia em quantidade de clientes é uma associação. Perfeito. E ela foi um caso que eu citei, que nós começamos com um desconto mais conservador e hoje a gente tem um desconto super agressivo. Essa associação, ela tem worksite, já tinha worksite aberto de outras companhias há muito tempo. E a Surrai veio para complementar. Então, a cultura de contratação de worksite ou contratação com benefícios dentro dessa associação já existia. A Surrai veio para complementar e trazer um dinheiro que estava perdido aí para o corretor. Legal. Puxa vida. Bem legal. Muito legal. Johnny, obrigado por estar aqui comigo hoje nesse Decarona com a Passou Surrai. rápido. Nossa, foi rápido. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os corretores olhando para esse mundo do worksite e das oportunidades. Legal, Grilo. Fala com o teu corretor aqui. Quero primeiramente te agradecer aqui. Obrigado pela participação. E corretor, vamos lá. É uma satisfação estar aqui e poder passar uma mensagem para vocês. O legal da Surrai é que a Surrai ela chega para trazer solução, para você trazer dinheiro novo para a sua operação, para você se conectar com novos segurados. E quando você vai para uma empresa hoje e leva uma solução diferenciada, você está marcando um golaço com o RH, você está criando ali dentro do RH uma relação que pode gerar para você futuros negócios em até outras áreas. E você vai explorar uma cadeia de clientes, você vai explorar uma cadeia de colaboradores, associados, que são clientes loucos para ouvir uma proposta de seguro. Isso vai aumentar a base de clientes de vocês, isso vai melhorar a sua relação com a Surrai e o principal, vai trazer oportunidade de dinheiro novo para vocês. Procurem a gente para falar de worksite. Chame a sua assessoria, chame o seu executivo de contas, me chama quem me conhece e bora fazer o worksite com a gente. Um grande abraço para vocês. Olha que legal, gente. Obrigado, Johnny, por estar comigo aqui. Pô, legal, demais. Como você falou, eu não senti passar o tempo também. Acho que você que está nos assistindo também teve essa mesma experiência. E eu digo para vocês, aqui todo mês o Decarona com a Surrai está presente. Não esquece de clicar no sininho, nos seguir, fazer essa participação constante, porque uma conversa com o Johnny hoje, trazendo toda a experiência de mercado dele, mostrando oportunidades que às vezes está na tua frente, você não está conectando e não está vendo a oportunidade de abrir um mercado de leads que é muito barato, porque tem necessidade e vantagem para todos os lados. Vem com a gente, a Decarona com a Surrai está próximo de você. Surrai está sempre presente.